E aí, montadores, esse hora de todos os Legos. E hoje eu finalmente estou aqui com o review do Lego 706-54 Dieselnaut. Bem, então eu já queria começar esse review mostrando essa pequena parte de guardar a armadura do dragão. Nesse set ela vem quase completa, exceto pelas pernas e pelo torso do Wu que só vem no Dragon Pit. Bem, tem aqui o capacete que sai, a armadura do pescoço, a espada e o escudo. Quando tá sem nada, fica assim, tem esse corpo e cabeça de boneco, que às vezes sai com uma certa facilidade. Aqui tem bastante desses detalhes de rocha, mas é uma partezinha bem comum. E aqui estão as 4 partes da armadura, que se você quiser, você pode colocar em um boneco como no Jovem Wu aqui. Que nós vamos ver o boneco dele normal do jeito que vem depois. É assim que ele fica com a armadura. Está quase completa, exceto pelo torso e pelas pernas, como eu já falei, que só vem no Dragon Pit. A armadura por si só, mesmo sem o torso e as pernas, é bem legal também. O escudo, esse efeito brilhante, é muito bom. Essa peça de dragão foi feita justamente para essa espada aqui. E essa espada também, até nessa parte meio de osso, meio de metal também é muito boa. Essa armadura em geral é muito boa, mesmo que o dourado do capacete seja meio diferente do dourado do resto da armadura. Mesmo assim eu gostei bastante dessa armadura. Então agora sim vamos ver o tanque do Dieselnaut. Bem, então tá aqui o Dieselnaut. E eu não sei se dá pra vocês terem uma noção, mas ele até que é bem grande. Se vocês olharem aqui, minha mão, ele é mais largo que minha mão deitada. Só pra vocês terem uma noção. E já começando pela funcionalidade mais básica, ele anda. Mesmo que essas esteiras às vezes prendam um pouquinho, mas elas rodam dependendo da superfície. Começando a olhar aqui os detalhes mais da frente, essa parte e essa são tanto ajustáveis. E essa parte aqui ela é meio molinha, se vocês olharem. Tem meio que essa força é meio elástica aqui, mas não tem exatamente um elástico aqui dentro, é mais uma borrachinha. E essas partes aí da frente também esconde 2 dessas pecinhas transparentes aí para simular um farol, o que é bem legal. Olhando mais aqui em cima tem esse adesivo que cobre os 2 lados e até que é bem legal. Abrindo aqui tem essa região onde você pode pôr um boneco, como por exemplo este caçador aqui. Vai encaixar aqui direitinho. E pronto, aí você pode fechar e ele já está pilotando. Vindo mais aqui para cima, essas 2 peças são ajustáveis. Tem essas lâmpadazinhas que elas se mexem quando abre isso aqui tudo. Mas elas também são bem ajustáveis, pode levantar, virar para os lados, ir um pouco mais para frente ou mais para trás. Então elas são bem ajustáveis. Vindo mais aqui, tem 2 colantes desse lado e 2 desse. E tem esses enfeites que são bem legais, que também você pode dar uma pequena ajustadinha assim. Mas a principal função dessa área é que ela pode abrir assim. Você empurra isso. E temos aqui uma área secreta para você colocar minifiguras. Como esse caçador aqui, por exemplo. Subindo mais aqui em cima tem essas 2 peças que são adesivos. E você pode abrir isso aqui para revelar o motor do Dieselnaut. Esses 2 motores aqui, pelo que eu entendi direito. Indo mais aqui para cima, tem essa parte de atirar que você pode rodar por aqui. E que desse lado também tem essa peça pintada que é bem legal. E que ela também roda junto aqui. Também é interessante notar que essa peça aqui não é uma peça qualquer. É uma peça meio usada em barcos. Se você reparar, é meio que essa espécie de bacia que às vezes é usada como aquela parte de cima onde os marujos olham dos barcos. Dos barcos piratas, no caso.
Então é bem interessante que eles usaram essa peça. E é ela que usa aqui para mexer o mecanismo que roda essa parte de atirar. Outra coisa que é interessante notar é essa peça de osso para enfeite aqui e essa barra de prata aqui em cima. Mas como já estávamos falando dessa parte de atirar, dá pra ver que ela é uma montagem bem complexa. Você pode ajustar essa parte, você pode mexer isso aqui também, levantar um pouco. Essa parte aqui também se mexe. Do outro lado também tem aqui e aqui para você ajustar. E tem o espaço para você colocar uma mini figura, como por exemplo, o próprio chefe dos caçadores, o Barão de Ferro, que nós também vamos ver ele depois. E o boneco que eu coloquei aqui também. Depois vamos ver todas as minifiguras. Aqui tem essas peças interessantes que eu lembro de ver pela primeira vez nos sets do Nexo Knights, numa espada do General Magmar. E essa parte de atirar é um mecanismo que já tem um tempo que a Lego vem usando, mas você basicamente aperta um pouquinho aqui em cima. Aqui tem meio que essa peça onde geralmente, eu não sei se é para agarrar o extra que vem dessa peça aqui, ou se é só usado como uma mira mesmo. Eu prefiro pensar que é uma mira, o que deixa essa parte mais legal. Chegando mais aqui na parte de trás, mas nós também temos os lados para dar uma olhada. Tem esse compartimento aqui, que é para você prender os bonecos. Ele abre dos dois lados. Essa parte aqui também é um adesivo. E você pode prender alguma minifigura dentro, como por exemplo o Zane vai ficar aqui deitado. E está preso aqui. Bem, essas peças elas são bem móveis. Você pode mexer aqui, mexer a parte onde elas estão encaixadas aqui, mesmo elas sendo meio um pouco mais difícil de mexer, mas elas mexem. E também é interessante notar que essa parte aqui não é tão sólida, ela é meio de borracha também, como vocês podem ver. Bem, aqui dentro eles usaram 3 dessas peças onde geralmente vem minifiguras. E para encaixar foi bem simples, usaram 4 partes dessa para encaixar essa parte mais de borracha aqui. E usaram essas partezinhas para deixar ela mais firme. Bem, para encaixar essa prisãozinha lá, usa esses 2 buraquinhos que se encaixam nesses 2 pininhos. A prisão para algum boneco, você pode ver que ela fica um tanto apertadinha, mas acho que dá para caber uns 3 bonecos aqui mais ou menos. Bem, eu não vou colocar a prisão ainda, porque aqui dentro ainda tem mais uma coisa. Esse pequeno arsenalzinho aqui, onde se pode colocar as armas. Essas partes aqui se mexem, mesmo sendo só de enfeite. Bem, aqui eu acabei de colocar as armas de 2 outros caçadores que vieram, segurando elas. Então, tem 2 caçadores que vêm com essas 2 armas aqui, e você pode colocá-las aqui porque tem espaço. E ainda até sobra esse clipezinho aqui para colocar mais uma. Atrás não tem nada, você só fecha mesmo e coloca aqui. Para colocar ali, usa esses... Bom, essa partezinha para fora aqui que fica, que você coloca aqui. Tem que ficar certinho. E simplesmente passa por essas peças aqui que se encaixam nessas partes que ficaram para fora. E aí fica guardado aí dentro. É bem legal que eles colocaram esse arsenalzinho escondido. E com isso fora, também tem um certo espaço lá dentro. Ajustar aqui a iluminação improvisada que eu arrumei. Tem esse espaço aqui lá dentro. Bem, agora que eu já falei do meio, vamos falar um pouco do lado. Mais especificamente desse lado aqui, do lado que tem essa peça pintada aqui que é bem legal. Tem essa partezinha de atirar. Ela roda bastante. É bem boa assim para rodar para os lados. Tem essa coisa de atirar por mola que é o mesmo daqui de cima. O mesmo mecanismo. Vem cá e atira, sai bem rápido. Só que aqui tem um enfeite diferente. E a parte de sentar fica aqui do lado,
onde você pode colocar, por exemplo, o Heavy Metal em pé, ou se você quiser, você pode colocar ele sentado bem aqui na partezinha. Se você for colocar sentado, é importante que essa mão esteja levantada, senão ela pode atrapalhar na hora de colocar. Mas fica bem legal ele aqui operando. E é bem interessante esse detalhe que eles colocaram aqui em volta. Ficou bem bonito. E me lembra um certo personagem de meu malvado favorito. Bem aqui do outro lado nós temos uma coisa diferente, que é esse ganchinho aqui, que também pode se mexer para os lados, né? Do lado dessa bacia aqui, que serve para operar o negócio lá de cima. Bem, aqui tem um mecanismo onde você roda isso. E isso aqui desce, como vocês podem ver. Se você quiser, você pode prender um boneco aqui, como por exemplo eu prendi aqui o Jay. E dá pra... porque essas partes aqui elas são bastante móveis. Se você quiser, você também pode prender a parte onde fica a armadura, que devido a esse formato meio quadrado, acaba encaixando muito bem aqui. Bem, pra cá também tem essa meio que uma escadinha que você pode mexer aqui. E eu não sei se essa peça marrom com dois estandes era para colocar alguém sentado ou se está aí só por enfeite mesmo. Eu acho que é só por enfeite, então acho que é isso mesmo. Analisando um pouco mais os detalhes do Dieselnaut, aqui é interessante essas 4 peças que eles colocaram. Para a esteira rodar melhor, tem essas pecinhas que eles incluíram, que fica distribuídas aqui ao longo dela. Também é interessante esses três ossinhos que eles colocaram aqui no meio da esteira, o que ajuda a dar um ar meio de caçador para o Dieselnaut, o que é bem interessante dentro da proposta. Bem, aqui também tem o detalhe dessa partezinha que roda aqui, o que é bem interessante e dá um ar de completo pro set, né? Deixa ele mais completinho, essa peçazinha, então é interessante que eles colocaram. E o último detalhe que eu queria chamar a atenção é esse formato que eles deram aqui na frente dele também deu um ar mais completo pro set. Ajudou bastante essas peças na hora de deixar ele mais completo, igual eu venho falando. Então, esse aqui é um carro que eles tiveram bastante cuidado, e é bem interessante que eles tiveram isso. Então, acho que o carro vale muito a pena, porque ele é muito bom, e muito bonito, e muito bem finalizado. Então, vamos ver as minifiguras agora. Bem, começando aqui pelos caras bons, nós temos o Jay e o Zane. O Jay, ele tem essa espada aqui, que é diferente das espadas tradicionais, por causa que tem essa peça um pouquinho menor. E aí na parte de segurar eles usaram essa peça aqui que é um pouco mais comum, ao invés de ser uma espada de uma peça só. O Jay ele também tem esses nunchakus, que já é uma arma bem clássica para ele. Mas aqui eles colocaram essa peça, ao invés de usar uma igual a parte de segurar. Então é bem interessante. O Zane ele vem com esse arco e flecha, que é uma arma que ele começou a usar desde o Lego Ninjago Movie. Bem, mas vamos dar uma olhada melhor nos ninjas. Como vocês podem ver, esses são os detalhes deles. E é interessante reparar que são roupas bem parecidas com as das Sons of Garmadon, só que com um pouco mais de danos de batalha. E com alguns ajustes também para o reino do Oni e do Dragão. Então é bem interessante esses bonecos. São bem detalhados. E as máscaras também tem esse sistema de ser colocado, né? Que tem essa peça embaixo e essa em cima, que aí forma a máscara inteira. Mas vamos tirar as máscaras para ver melhor eles. Bem, esses são os rostos deles. O Jay ele tem esse rosto do Lego Ninjago Movie que eu não gosto muito. E o Zen ele tem esse rosto que foi introduzido depois da mudança de design, que não apareceu no Lego Ninjago Movie, mas é uma face nova.
Bem, a face do Zane eu não tenho problema com ela, mas a do Jay eu não gosto muito. Agora vamos ver os detalhes de trás. Atrás o Jay ele tem essa outra face sorrindo, e o Zane tem esses detalhes da parte de trás da cabeça dele. O Jay ele tem essa armadura que tampa os detalhes da parte de trás do torso. E o Zane tem meio que essa coisa para guardar flechas. Então vamos tirar isso também. E esses são os detalhes da parte de trás do torso do Zane e do Jay. Como vocês podem ver, eles são bem detalhados. E é interessante notar esses detalhes brilhantes tanto no Jay quanto no Zane. Os dois bonecos eles brilham bastante, tanto atrás quanto na frente, como vocês podem ver. Apesar do Zane ter bem mais que o Jay. Mas é bastante nos dois, então é interessante esses detalhes que eles colocaram. Então vamos para nossas próximas minifiguras. Ainda no lado dos caras bons, nossa próxima minifigura é o Jovem Wu. Ele tem essa espada que é igualzinha a do Jay. E possui detalhes brilhantes também, o que é bem legal. Vou tirar o cabelo dele para mostrar a face dele melhor. E esse é o rosto dele. Como vocês podem reparar também, ele não tem pintura nas pernas, o que não foi tão legal assim. Então agora vamos ver os detalhes de trás. Atrás ele tem essa outra face e a continuação da pintura da frente. E ele também tem mais detalhes brilhantes atrás. Então vamos para as próximas minifiguras. Bem, começando aqui a dar uma olhada nas minifiguras dos vilões, nós temos aqui o chefe dos caras maus, o Barão de Ferro. Ele tem esse cajado aqui, que usa uma peça de aerolâmina aqui atrás. Essa imagem aqui do símbolo dos caçadores é um adesivo. Ele também tem esse braço mecânico aqui, que só se encaixa na mão dele normal. Isso aqui não é um adesivo, é uma peça pintada. Então é uma peça bem legal eles terem colocado. O uso que eles deram para ela é bem interessante. Com essa mão laranja e tudo mais. Então ajuda bastante a dar um ar mais ameaçador pro personagem dele. Aqui ainda também tem essa faquinha, que fica bem aqui nessa parte. Uma faquinha dessas peças novas que vieram para Hunted. Tirando esses acessórios do boneco, ele fica assim. E tirando a armadura e a cartola dele, ele fica assim. Ele tem essa face que é bem legal. Esses detalhes também ficaram bons. Mas apesar de ele não ter pintura nas pernas, até ficou legal essa perna mecânica que colocaram pra ele. Mesmo que a pintura do torso acabou ficando meio incompleta na cintura. E também é interessante ver esses detalhes brilhantes que eles colocaram. Que ficaram muito bons. Agora vamos ver atrás. Os detalhes de trás dele são esses. Ele não tem nenhuma outra face, até porque a armadura não permite. E, bom, também tem esses detalhes brilhantes. A parte de trás dele, quando ele fica com a armadura e com o chapéu, é assim. Por isso não dá pra ele ter outra face. O chapéu é essa peça um tanto recente de cartola, que você pode ajustar. Tem um pequeno detalhe moldado nela. Esse aqui é o detalhe moldado do chapéu dele, que é bem interessante. E falando da armadura dele, é uma peça que vários outros caçadores também usam, mas eles usam mais com isso aqui de frente. Ficou bem interessante essa armadura. Parte da frente, a parte que ele usa. Bom, já tendo falado da armadura e do boneco todo, vamos para as próximas minifiguras. Aqui nós temos o Heavy Metal. Ele tem essa arminha aqui de caçar dragões, né? A ideia é que você solte isso e aí é como se pegasse alguma coisa. Os dragões, pode ser no caso.
O Heavy Metal com as coisas colocadas nele fica assim. E quando tiramos, ele é assim. Também é interessante notar que na frente ele possui esses detalhes aqui brilhantes. Igual no olho dele também tem. O que é bem legal. Indo para a parte de trás, esses são os detalhes dele. E aqui também tem esse detalhe brilhante. E quando ele está com a armadura e com o chapéu, ele fica assim. E vale reparar que é a mesma armadura do Barão de Ferro, só que virada. Então vamos para as próximas minifiguras. Nossa próxima minifigura é o Skullbreaker. Ele tem essa espécie de foice que eu já mostrei mais cedo quando eu mostrei o arsenal dos caçadores. Se você reparar, a máscara dele é bem similar à dos ninjas. O que muda é a parte de cima aqui. No entanto, a parte de baixo é a mesma, basicamente. E nas duas você pode tirar essa parte de cima. Por causa dessa peça de cima, essa máscara lembra um pouco a máscara dos Gêmeos do Tempo. Só que numa versão mais da Hunted. Como vocês podem ver. Quando ele está sem máscara, ele fica assim. E vale ressaltar que o torso e as pernas deles são reutilizados do Muzzle, que é a próxima minifigura, e do Heavy Metal, que é a minifigura anterior. E atrás ele não tem nenhuma outra face. Então vamos para a nossa próxima e última minifigura. Nossa próxima e última minifigura é o Muzzle. Ele tem essa espécie de lança meio faca, que eu já mostrei também quando eu mostrei o arsenal. Ele tem também a mesma armadura do Barão de Ferro e do Heavy Metal. E tem essa parte de cima do capuz do Skullbreaker. Mas por baixo ele é literalmente o mesmo boneco que o Skullbreaker. Só muda mesmo a armadura e o capuz. E até que é legal a Lego fazer isso. Porque aí já dá pra criar mais caçadores com um pouco mais de criatividade usando as pecinhas que vem no set. Pra customizar alguns caçadores também. Então agora vamos ver o manual. Esse aqui é o manual. Ele é bem grande, como vocês podem ver. Para um set desses também não dava para ser menor. Bom, aqui 706,54. O samurai dourado aqui no canto. Lego.com/Ninjago. E vindo aqui para trás, o Wing que sempre tem. A lista de peças. Aqui tem meio que esse anúncio dos filmes da Lego de 2017, já que o set é de 2018. E aí Lego Movie 2 não tinha saído ainda. Aqui tem o Lloyd e o Kai, né? Aqui com coisa do Lego Life. E aqui tem o catálogo para todos os sets da temporada. Quase todos, no caso. Aqui o Dragon Pit, o Stormbringer, o Throne Room, o Dieselnaut, que é o de hoje, o Firstborn e a Asa do Destino. E aqui todos os sets. Claro que aqui tá faltando o Oni Titan, mas é isso aí. Aqui tá mostrando os Dragon Flyers. Todos os 5, né, do Dourado, o Cole, o Jay, o Kai e o Zane aqui no canto. Aqui mostra as funcionalidades do set. E é interessante esse fundo meio cinza que eles colocaram. E aqui mostra o set montado. Então agora vamos ver a caixa. Então essa aqui é a caixa, uma caixa grande para um set grande. Mal cabe na câmera, mas vamos olhar ela um pouco. 1.179 peças. As 7 minifiguras que eu mostrei agora há pouco. Dieselnaut 706,54, 9 a 14 anos. Aqui tem o Samurai Dourado que representa essa temporada. Em cima, Zane, Jay, o adolescente, Skullbreaker, Heavy Metal, Muzzle
e Barão de Ferro. E aqui tem o Barão no tamanho real. Do lado esquerdo da caixa não tem quase nada, só tem Dieselnauta, que deve ser tradução em outra língua. E tem esse outro desenho aqui do set. Do lado direito da caixa tem aqui cuidado com as partes pequenas, o selo do Lego Brasil e o selo do Inmetro também. Liberte os dragões. E tem aqui uma coisa tampada, mas que é do Lego Life. Embaixo não tem quase nada. E por fim, aqui atrás, embaixo, mostra o que o set faz. Em cima tem essa imagem aqui do set que é bem legal. Colete a armadura dourada. E aqui tem meio que um pôster da temporada. E que continua quando você abre aqui. O que é um toque que eu achei bem legal que eles colocaram. Ficou bem bonito. Então vamos encerrar esse vídeo. Bem, então depois de um bom tempo, finalmente chegou o review desse set. E eu devo dizer que esse é um set muito bonito, muito bom. Os bonecos são bem interessantes, a montagem também foi muito boa, teve algumas peças também chamativas. Então, esse é um set muito bom. A única coisa ruim dele eu acho que é o preço mesmo. Porque R$800 como preço oficial é bem caro. Mas se você der sorte, você consegue achar ele mais barato. Bem, então esse foi o review do Dieselnaut. Deixe o seu like se você gostou do vídeo. Comenta aqui embaixo o que você acha desse set. Muito obrigado mesmo por assistir. Inscreva-se se for novo no canal. E tchau, tchau.